Então vamos começar mais uma aula de microeconomia. A aula hoje referente à concorrência perfeita ainda, né? A quinta aula sobre esse tema. E a aula de hoje a gente vai ver algumas particularidades, né, da questão da concorrência perfeita. Na aula passada a gente viu como chegar no equilíbrio de longo prazo, né, que se dá quando o preço é igual ao custo médio, que é igual ao custo marginal. E a gente viu que tem uma dinâmica, né, por trás disso que leva até esse preço de equilíbrio. A gente vai tratar indiretamente, né, mas vai tratar novamente essa questão pelo fato de que se existe um preço definido no longo prazo, né, e se a gente sabe qual é a quantidade ótima que a firma vai adotar, então é possível ter uma digamos assim, vaga ideia de qual vai ser a capacidade máxima desse setor de aguentar um determinado número de firmas, né? Então é isso que a gente vai iniciar. Depois a gente vai falar algo sobre a oferta de longo prazo também. E aí tem umas características particulares sobre a oferta do setor, né? Que a gente deve levar em consideração, porque nem todo setor aí, em relação à oferta, né, nem todo setor é igual. Mas a gente pode caracterizar três formas diferentes na qual cada setor pode, digamos assim, ter uma tendência, né, de longo prazo. Então, como eu falei para vocês, é possível a gente ter uma ideia da capacidade de firmas que podem estar no setor no longo prazo. Para isso, a gente pode calcular, então, o número médio de empresas no mercado, né? A estimativa do número de empresas no longo prazo do mercado. Como é que a gente faria isso, né? Bom, então, a ideia é a seguinte. No longo prazo, a gente viu na aula passada que um resultado que a gente encontra é que o preço é igual ao custo médio. Claro, as firmas continuam otimizando o lucro, né? Então o preço também é igual ao custo marginal. Então essas duas igualdades aí acontecem. Preço igual ao custo marginal, que é igual ao custo médio. Ok? Sabendo disso, a gente pode ter uma ideia do número de empresas que possivelmente pode existir nesse setor, que esse setor embarca. A este preço, qual o número de empresas que deve existir no mercado? Essa é a questão que a gente quer responder. Bom, a oferta de mercado deve ser dada por essa definição aqui, né? É a quantidade que cada firma individual produz, né? E ela está produzindo lá no seu Q estrela, ou seja, na quantidade que otimiza o seu lucro. E, obviamente, que o número de empresas vezes a quantidade que cada empresa vai produzir, vamos supor que existe uma quantidade média, que seja esse Q estrela, a gente tem a oferta total desse mercado, então, né? Ou seja, o número de empresas, N é o número de empresas, vezes a quantidade que cada firma individual vai produzir. E aí a gente tem a oferta do mercado, então. Então, onde N é o número de empresas do mercado, vezes a quantidade ótima, que é estrela, né, produzida por cada firma, resultando, então, na oferta total desse setor. Sendo longo prazo o equilíbrio entre oferta e demanda, então é isso que a gente espera que vai estar acontecendo principalmente no longo prazo, né? Que aí não vai existir muitas restrições de mercado para que o equilíbrio aconteça. Então no longo prazo a gente vai esperar isso, né? Que a oferta seja igual à demanda, ou seja, o mercado vai estar em equilíbrio no longo prazo. Se isso é verdade, então a gente tem essa condição aqui, né? Substituindo a equação da oferta, N vezes Q estrela, igual à demanda total do mercado. Ou seja, a oferta, né, que é feita pelas firmas, vezes a quantidade de firmas, deve ser igual àquilo que é demandado pelo mercado, porque, afinal de contas, esse mercado está em equilíbrio. Bom, temos que a quantidade total de empresas no mercado, no longo prazo, será, então, daí é só resolver essa equação, né? Passa Q estrela dividindo, então vai ser a demanda total do mercado dividido pela quantidade produzida por cada firma individual. E aí vai ser o número total de empresas, né, que vão estar, digamos assim, ofertando nesse mercado no longo prazo. Essa é a ideia. Então, SDP, né,
que obviamente é a demanda total, que deve ser igual à oferta total, como a gente falou do equilíbrio. Então seria a quantidade total que o setor estaria produzindo, na verdade, no longo prazo, ele estaria atendendo essa demanda. Se a gente dividir pela quantidade média de cada firma, que cada firma estaria produzindo, a gente tem um número médio de firmas, então, que vão estar nesse mercado. Ok? Tá aí, essa é a equação. Vamos ver um exemplo gráfico, então, para ficar mais tranquilo essa análise. Está aqui o setor e vamos supor que ele está em equilíbrio, né, no longo prazo, e está produzindo essa quantidade QE. E aqui é uma firma individual. No longo prazo, a gente sabe que ela vai estar produzindo no seu ponto de equilíbrio, que é aquele na qual o custo marginal é igual ao custo médio. O preço vai estar batendo bem ali, né? E vai estar também, obviamente, atendendo ao equilíbrio de mercado. Isso a gente viu na aula passada, né? Esse é o equilíbrio da firma no longo prazo, que obviamente todas as firmas vão estar nesse mesmo equilíbrio, e aí a gente tem o preço de mercado, ok? E aí, se caso vocês não lembram, rapidamente posso fazer um parênteses. Se caso o preço estivesse acima, né, a gente teria lucro, outras empresas entrariam, forçando o preço, aumentando a oferta e forçando o preço a cair. Se caso o preço estivesse abaixo, a gente teria prejuízo. Aí sairiam empresas, né, desse setor, o que diminuiria a oferta, fazendo o preço subir até o equilíbrio novamente. Então, é um equilíbrio estável, esse equilíbrio aí, e é o equilíbrio de mercado. Cada firma individual vai produzir essa quantidade aqui, ok? Aqui estrela. Ok, então tudo bem, a gente está no equilíbrio de longo prazo, tanto do setor como da firma individual. E aí, como eu falei para vocês, vamos supor números, né? Então, suponha que uma firma individual produza 50 mil unidades, né, de um produto qualquer, e o setor, né, teria um total de produção, né, no equilíbrio de 10 milhões, atendendo uma demanda de 10 milhões, então equilíbrio, né. E fica tranquilo de imaginar quantas firmas devem existir nesse mercado, supondo que essa seria uma quantidade média, né, produzida de 50 mil unidades por firma. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é dividir a quantidade total do setor pela quantidade da firma individual. Então, como eu falei para vocês, está lá a fórmula, né, que a gente acabou de ver, que na verdade nada mais é que a quantidade de equilíbrio de mercado dividido pela quantidade da firma individual. E isso vai nos dar, nesse caso numérico, 10 milhões dividido por 50 mil é igual a 200. Então, seriam 200 firmas, né, que poderiam ser comportadas, digamos assim, nesse mercado. Se tivesse um número maior de firmas, a gente teria um preço menor no mercado, levaria a prejuízo a várias empresas, algumas então se retirariam, e aí o preço voltaria a subir ao equilíbrio. Se tivesse menos firmas, ou seja, 150 ou 100, aí provavelmente com uma oferta menor e uma demanda maior, a gente teria um preço maior, o que significaria lucro para essas firmas que estão no mercado. Isso atrairia novas firmas a entrarem nesse mercado, que, obviamente, novamente, aumenta a oferta, reduz o preço e volta ao equilíbrio, que deve se manter em torno, então, de 200 firmas nesse setor. Ok? Bacana? Essa é a ideia, então. Legal? Então, agora vamos falar sobre a curva de oferta de longo prazo, né? A curva de oferta, pessoal, a gente viu a curva de oferta no curto prazo, e a oferta do setor, lembrem-se, era o somatório das curvas de oferta das firmas individuais, a gente viu isso na aula retrasada, dando então, assim, o somatório a oferta do setor como um todo. E assim como a quantidade, né, se a gente somasse todas as quantidades produzidas por cada firma individual, necessariamente a gente tem a soma, a quantidade total ofertada pelo setor. E da mesma forma que o custo marginal, né, é a oferta da firma individual, é o que representa a curva de oferta, então a soma de todos os custos marginais também dariam a oferta total do setor, digamos assim. Tá? Então era uma questão de somatório só, né? No curto prazo não tem muito mistério. Só que no longo prazo a lógica não é a mesma, né?
no longo prazo a gente tem, então, que analisar o que acontece nesse setor, porque ele não é tão estático assim, não podemos simplesmente somar as ofertas e dizer que isso vai acontecer no longo prazo. Existe a possibilidade de variações em termos de tecnologia, de custos, que vão influenciar qual vai ser o comportamento da oferta de determinado setor ao longo do tempo, né? Tem setores que são geradores de tecnologia, então tem um determinado comportamento da oferta a longo prazo. Outros são mais tradicionais e não tem muitas modificações, e outros, pelo contrário, né, depende de insumos e matéria-prima e tudo mais que podem ficar escassos ao longo do tempo, ou até mesmo um aumento da demanda pode fazer com que o preço desses insumos se altere, elevando custos, né, ao longo do tempo. Então, isso tudo deve ser levado em consideração quando a gente coloca a questão temporal, né? Então, falar da oferta de longo prazo não é a mesma coisa que a gente fez na oferta de curto prazo, que praticamente foi uma análise estática, que a gente soma o que cada firma está produzindo, qual é o comportamento, né, daquela firma em relação a variações de preço no curto prazo, ou seja, pega a curva de oferta delas, soma tudo e imagina a curva de oferta do setor. De certa forma, é bem mais simples. A gente fez até um exemplo disso para o minério de ferro no Brasil e no mundo, e deu para ter uma ideia de como é que a gente averigua isso. Mas já no caso de oferta de mercado de longo prazo, já é mais ou menos, vai depender muito da característica de cada setor, como eu falei para vocês, da dependência dele de insumos, da possibilidade de geração tecnológica. Tem setores que geram muita tecnologia e dinâmica ao longo do tempo, a ponto de reduzir custos, e outros setores que são tradicionais, não mudam ao longo do tempo, se mantém basicamente o mesmo, e aí a gente também tem um comportamento dos custos relativo a isso. Ok, dito isso, então vamos ver quais são essas três possibilidades. A primeira a gente chama de setor de custos constantes. Então, a entrada de novas empresas, assim como a saída de empresas do setor, não altera os custos de produção. Ok? O tamanho da demanda do setor não traz mudança significativa nos preços dos insumos, e os insumos são, de certa forma, abundantes no longo prazo, de forma que não há um problema de escassez, não há variações tecnológicas significativas. Ou seja, é um determinado setor em que não muda significativamente ao longo do tempo. Podemos pensar assim, a construção civil, alguma outra forma tradicional de produção, em que ela se mantém o mesmo, e o mercado, de certa forma, se mantém mesmo. Claro que há alguma evolução, né, no setor, mas eu digo que a dinâmica dele, de certa forma, não se altera muito, né? Pode ser que apartamentos antes fossem construídos maiores e hoje são menores, e aquela coisa toda se adequando, de certa forma, à renda dos consumidores, aos quesitos do mercado atual, digamos assim, em relação ao mercado anterior. Mas ao mercado em si, o tipo de investimento ele é tradicional, né? Ele não se altera muito. Se o preço for atrativo, vai ter várias pessoas investindo em imóveis. Se não for atrativo, ele dá uma parada e depois continua. Mas ele se mantém, de certa forma, constante ao longo do tempo. Então, tem alguns setores que são tradicionais e então a gente pode dizer que ele mantém os custos constantes ao longo do tempo. Não quer dizer que não tenha alguma elevação, né? Mas aí o preço dos produtos também se eleva, ou seja, tudo acaba sendo incorporado e aí se mantém, de certa forma, de forma real, constante. Porque, claro, que aqui, tudo que a gente faz em análise microeconômica é sempre considerando a análise real. O que eu quero dizer é que a gente não está considerando fatores nominais como preço e tudo mais. A gente considera que se tiver aumento de preço, existem todos os outros aumentos de produção e renda que no final tornem neutro, né, uma variação no preço no sentido de inflação, né? Então a gente só faz análise real nesse sentido, tá ok? Bom, por outro lado, também existem setores que os custos são crescentes, ou seja, ao longo do tempo pode se tornar cada vez mais cara esse tipo de produção. Então, a entrada de novas empresas pode alavancar a demanda de alguns insumos, aumentando seus respectivos preços, o que tornaria os custos maiores com o aumento do setor. Existe também a possibilidade de algum recurso utilizado na produção ficar escasso ao longo do tempo. Não há variações tecnológicas significativas. Bom, nesse caso, o que acontece? Se o recurso vai ficando caro,
porque ele é escasso ou porque a demanda dele aumentou significativamente e não há um substituto próximo assim que necessariamente seja barato, né? Então necessariamente os custos desse setor vão aumentar ao longo do tempo, ok? E não há muito o que fazer, né? Ou seja, é um setor de custos crescentes, então a oferta dele tende a ter aquele comportamento crescente, porque o preço dele tende a crescer e de forma real ao longo do tempo. Né? Ok? Bacana. Por outro lado, a gente vai ter, claro, né, o setor de custos decrescentes. Esse aqui é mais fácil de imaginar. Né? Ganhos de escala podem tornar o setor mais eficiente ao longo do tempo no uso dos recursos, reduzindo os custos com a produção. Além disso, podem existir variações tecnológicas, agora sim, né, significativas de forma que a produção seja poupadora de insumos ou obtenha uma quantidade maior do produto final. Ou seja, né, tecnologia que aumenta a produtividade e reduz custos. Então, alguns setores apresentam isso. Né? Esse é mais fácil de ver que a maioria dos setores fazem isso. Né? Tem alguma tecnologia que vai substituir, inclusive até mesmo o trabalho humano, né? E aí exige uma maior especialização, aquela coisa toda, e isso traz maior produtividade, que significa que reduz os custos ao longo do tempo. Um bom exemplo para isso é a telefonia, né? A telefonia era coisa de rico, né, nos anos 80, 90, para ter um telefone de linha em casa, o cara podia vender o telefone e estava bem de vida, porque era muito caro. Agora qualquer pessoa tem acesso a um celular, mínimo mínimo, né, mais barato que seja, todo mundo tem acesso ao celular, ou seja, todo mundo tem acesso à comunicação. Praticamente todo mundo, né, digamos assim, né, a maioria das pessoas, assim. E isso se deve por uma redução de custo, claro, vinculada a uma crescente variação tecnológica que esse setor vem tendo nas últimas décadas, né? O que fez com que o acesso se tornasse, digamos assim, público para a maioria das pessoas. Legal, bacana. Ok, então são essas as três formas, a gente vai ver graficamente cada uma, como é que elas acontecem, né? São essas três possibilidades, né? Ou o setor se mantém tradicional, com os custos constantes ao longo do tempo, né? Ou ele se mantém crescente, o que se torna caro ao longo do tempo, o que significa que um número menor de pessoas ou empresas vão conseguir comprar determinado produto, né? Porque ele acaba se tornando muito caro. Ou ele, ou que é, como eu falei para vocês, a maioria dos bens, né, acaba tendo também um setor de custos crescentes. Né? E aí, nesse caso, é fácil de ver, porque aí o acesso se torna mais fácil, né? As pessoas têm mais acesso aos bens e serviços que têm variações tecnológicas que geram redução de custos, o que significa que o seu preço também vai cair e aí mais pessoas podem acessar estes bens, tá? Então as firmas, né, um setor, ele vai apresentar algum desses tipos de oferta, né, ao longo do tempo. Vamos dar uma olhada então nos gráficos. Bom, aqui primeiro o setor de custos constantes, a gente vai também, pessoal, aproveitar e fazer um deslocamento da oferta e da demanda, no caso aqui da demanda, né, e da oferta também. E para entender bem como é que ocorre, né, essa oferta de longo prazo, para entender a dinâmica que está por trás. Então está aqui um setor de custos constantes, ela está em equilíbrio de longo prazo, como vocês podem ver, preço igual ao custo médio mínimo, né, que é igual ao custo marginal também, está em equilíbrio com o setor, a firma está em equilíbrio. Então o que acontece? Vamos supor que ocorra um aumento da demanda, como está ali no exemplo, né? Vamos supor uma redução de imposto de renda, alguma coisa nesse sentido, que leve ao aumento da demanda. Isso a gente já viu em micro 1, né? Os fatores que levam ao aumento da demanda. Então, a gente tem um deslocamento positivo da demanda nesse sentido, né? E isso vai, claro, gerar um novo equilíbrio no setor. E esse equilíbrio é esse ponto B aqui, ó. Esse ponto B, então, vai ter uma determinada quantidade de equilíbrio, que vai ser essa aqui, uma nova quantidade de equilíbrio. E isso, obviamente, né, com o aumento da demanda, dado que a oferta estava fixa, no curto prazo, ele vai gerar um preço maior, que é esse preço aqui, P1, tá legal? Então, houve um aumento de preço no mercado por conta desse aumento da demanda. E aí, pessoal, o que vai acontecer?
O próximo passo lembrando, se o preço está acima do custo médio, o que a gente tem, dado aqueles gráficos que a gente viu nas aulas passadas? A gente está numa região de lucro econômico positivo, e lucro econômico é aquele lucro extraordinário que eu falei para vocês, né? Ali com o preço igual ao custo médio, está no ponto de lucro econômico zero, que não significa que o lucro contábil seja zero, as empresas estão ganhando renda, mas o lucro econômico extraordinário significa que realmente é muito rentável esse setor, e aí novas empresas vão sim tentar entrar nessa atividade. E aí vejam bem, o preço P1 ele está acima do custo médio, então ele está caracterizando exatamente isso, né? Uma atividade de alto rendimento. Então veja bem, a firma que estão ali, elas vão produzir agora atendendo ao preço 1, então vão produzir uma oferta maior, né? Q1 aqui. Mas também, pessoal, como eu falei para vocês, então vai ter dois movimentos aí que são interessantes, né? Primeiro que as firmas que estão no mercado vão poder agora produzir mais, afinal o preço está maior, elas vão poder cobrir o custo marginal no nível mais alto e assim aumentando seus lucros, né? Maximizando seus lucros. A gente já viu isso, né? Lá na variação do preço dos insumos. É a mesma coisa praticamente que está acontecendo aqui, só que aqui é o aumento da demanda, né, do produto. Aí o que acontece? Aí vai ter esses dois movimentos. Primeiro que a firma individual vai aumentar de Q para Q1 ali, né, vai aumentar a sua produção, e aí todas as firmas individuais vão fazer isso, aumentando a oferta, assim como a gente viu que como há livre entrada e saída de empresas desse setor, vai entrar novas empresas nesse setor e isso com certeza também vai expandir a oferta, tá ok? Então a gente tem que expandir a oferta aqui para caracterizar esse movimento. Então a oferta também se desloca positivamente e a gente tem efeito contrário agora, né? Porque daí com a oferta aumentando, necessariamente o preço vai se reduzir, tá? Então o preço vai reduzir para onde? Dá esse novo equilíbrio que está aqui, que é exatamente, pessoal, no mesmo nível do equilíbrio no ponto A, né? O equilíbrio inicial. Então, pessoal, a empresa voltou àquele preço original, o preço do produto original, e também significa que novas empresas que entraram nesse mercado vão poder se estabelecer a esse preço, porque agora você tem uma quantidade ofertada maior com as novas empresas que entraram no mercado sem problema nenhum e podem ser atendidas no ponto C. Daí o cara, mas por que podem? Por que agora elas não saem, né? Se o preço caiu? Bom, porque agora, pessoal, tem uma demanda maior, tem mais pessoas consumindo e necessariamente é importante que tenha mais empresas ofertando. Então, a oferta vai ser maior em Q2. Tanto das empresas que saíram, que entraram, desculpa, quanto com as empresas que já estavam. Porque esse preço caindo, pessoal, ele vai cair para o custo médio. Então, claro, algumas empresas vão retrair a produção para aquilo que elas já produziam antes. E algumas empresas que entraram nesse mercado vão poder ficar porque não está forçando o preço abaixo do custo médio delas, então você vai ter um número maior de empresas nesse mercado. É só pensar lá naquela equação que a gente fez anteriormente, do número médio, e pegar aquela estrela, inicialmente tu dividia ele por QE, ali do ponto A, né, no setor, QL, o Q maiúsculo é. Agora você divide por Q2, que é uma quantidade maior. Necessariamente o número que vai ter lá vai ser um número maior que 200, por exemplo, 250, 50 empresas a mais vão estar nesse mercado ofertando no ponto C. Bom, se isso é verdade, pessoal, então outros aumentos de demanda ou até redução de demanda vai ter movimentos parecidos e vão tender a esse equilíbrio desse custo médio, ele não se altera, ele se mantém constante. Se isso é verdade, então vai existir vários pontos naquela linha ali que vão formar a oferta de longo prazo. Então, a oferta de longo prazo, pessoal, é toda essa linha aqui, ó, reta, porque sempre vai entrar naquele equilíbrio a oferta e a demanda, no final das contas. Por quê? Porque o custo médio está naquela linha, né? O custo médio mínimo, então o preço vai ficar pelaquela linha. Então, toda empresa, ou toda demanda que aumentar ou diminuir, vai fazer com que novas empresas inicialmente entrem no mercado, fazendo o preço cair novamente para equilíbrio,
ou se a demanda cair, vai fazer com que o preço caia muito abaixo, algumas empresas vão sair do mercado, voltando ao preço de equilíbrio, ou seja, a oferta vai se manter constante no longo prazo neste nível. Por isso que a gente diz, então, que esse é um setor de custos constantes, né? Ele mantém uma oferta de longo prazo totalmente inclinada, deitada ali no caso, né? Ok? Bacana, mais ou menos bacana. Vamos ver outro então. Vamos ver o setor de custos crescentes então. Esse aqui é aquilo que eu falei para vocês que tem um aumento de custos, né, ao longo do tempo. Aí como é que isso acontece? A dinâmica é parecida com a anterior, só que claro, a gente deve levar em consideração esses aumentos de custos. Então, por exemplo, considere o ponto A como equilíbrio de setor e vamos supor um aumento da demanda novamente. E a demanda se desloca dessa forma e a gente vai ter um equilíbrio bem mais alto, né? Um equilíbrio B naquele ponto ali. O gráfico precisou ser feito dessa forma, né? Dado espaço e tudo mais. Ok, temos um novo equilíbrio, então, com esse aumento da demanda, isso vai levar a um novo preço, a gente já sabe, uma nova quantidade também de equilíbrio do setor. Tá aí. E o que vai acontecer é que a firma individual vai, novamente, né, otimizar ali onde o preço P1 bate no custo marginal. Ok, e aí vai ter oferta e tudo mais, vai ser uma oferta maior, né, da firma individual. Só que aqui a gente deve levar em consideração o seguinte, que esse aumento de oferta da firma individual, que obviamente vai também levar a um deslocamento da oferta do setor, mas esse aumento de produção necessariamente vai consumir mais recursos, né? Mais insumos, matéria-prima, mais mão de obra, e todos esses insumos podem, com o aumento da sua demanda, né, elevar seu preço, né? E aí o que vai acontecer? Os custos vão se elevar também. Então a ideia é essa, tanto custo médio, custo marginal, todo mundo vai crescer com o crescimento dessa oferta ao longo do tempo. Se estabilizando num ponto mais alto. Então você tem um crescimento dos custos, né, dado esse aumento da produção e demanda por fatores que não conseguem crescer, digamos assim, ou não são renováveis, ou seja, então há uma oferta limitada e o seu preço só tende a crescer ao longo do tempo. Um exemplo disso é o petróleo, né? O petróleo, ele, com certeza o preço ainda vai crescer mais ao longo do tempo, e o que ele era no passado ele é bem mais caro hoje, vai crescer mais pelo fato de ele ser um produto de oferta limitada. Então o que acontece, pessoal? Vai ter então um deslocamento da oferta, mas ela vai travar nos custos, ela não vai ser tão grande agora, porque os custos cresceram, então a oferta vai aumentar, mas opa, aumentou o custo, então ela vai ter, de certa forma, um break, né? Que é esse aumento de custo. Então ela não vai cair novamente o preço ao seu nível original, que era o preço de equilíbrio original, no ponto A. Ela vai ter um outro ponto, que vai ser esse ponto C, que seria um ponto intermediário, mas mais elevado, onde teria um novo preço de equilíbrio, no novo custo médio, que se dá por conta desse aumento, né, digamos assim, da demanda. Então veja bem que agora a gente tem um novo equilíbrio um pouquinho maior do que o inicial. E é claro que a oferta ainda se expande um pouquinho, né, saindo do ponto B para o ponto C. Mas isso leva, no final das contas, a uma oferta de longo prazo já, em vez de constante, como a gente viu no setor de custos constantes, ela vai ser crescente, né? Então ela vai ter essa definição aqui, ó, se você ligar todos os pontos possíveis da oferta, ela tem uma tendência de crescimento a longo prazo. Por quê? Porque o setor apresenta custos crescentes, então. À medida que a produção vai aumentando para atender a demanda, isso puxa os custos para cima, elevando, então, digamos assim, um ponto de equilíbrio, levando a uma oferta crescente ao longo do tempo. Bacana? Legal? Entendido? Até aqui. Então, esse aí seria o setor de custos crescentes, né? E por fim, pessoal, o setor de custos decrescentes, ele é mais simples. A maioria dos bens que envolve tecnologia, isso vai acontecer, eletrodomésticos, automóveis, tendem a ter uma queda do seu preço ao longo do tempo. Claro que daí tem outros fatores, né? Se o preço cai por um lado porque tem tecnologia, mas aí tem aumento de imposto, tem outros fatores que podem continuar elevando o preço de alguns bens. Mas, de certa forma, como eu falei, a questão da telefonia, os preços caíram muito significativamente, hoje todo mundo tem acesso, isso para várias outras áreas, informática. Então,
onde há envolvimento tecnológico, né, há redução de custos e aí há maior acesso às pessoas, porque obviamente o preço vai tender a cair ao longo do tempo. Vamos ver isso. Então aqui já está a oferta diretamente a longo prazo, ela é decrescente, né, ou seja, vai caindo, né, enquanto a quantidade vai subindo, o preço vai caindo, então tem essa oferta decrescente nesse sentido, porque ela está acompanhando a queda dos custos. Então você tem ali a firma individual com nível de preço e custo inicial, e depois você vai ter outros níveis ao longo do tempo de queda de custos, novo equilíbrio, novo ponto de produção, e a produção vai aumentando cada vez mais com a queda de preço, é o melhor dos mundos, né? Então, a geração de tecnologia aumentando a produtividade leva à queda dos preços, o que leva uma oferta maior, o que leva aí as pessoas a ter mais acesso aos bens e serviços. Então, a melhor coisa que pode acontecer na economia são variações tecnológicas que levam a ganhos de produtividade, que levam acesso a bens e serviços. Ok, pessoal? Essa sim é a economia de verdade, não é aquela do sonho, né? O sonho dos políticos é fazer isso, né? Mas na prática quem faz é a economia, né? Se você não conseguir ter custos, né, produtividade baixa, quer dizer, custos baixos, produtividade alta, no final os preços nunca vão chegar à maioria das pessoas de forma barata e de forma acessível. Isso se dá, obviamente, quando há emprego de tecnologia e aí eficiência econômica, aquela coisa toda, levando a esses resultados, né? Ok, pessoal, então esse seria a nossa terceira forma de comportamento de um setor ao longo do tempo, né, de custos decrescentes. Bacana? Aí, né? Esse efeito era fundamental, senão não dá para entender. Aí, exercícios. Bom, aí um exercício simples, né, que considera a demanda a longo prazo, setorial dada por demanda igual a 990 menos P, onde o custo médio é igual a 150, o custo marginal, então, é essa forma, essa equação 10 mais 5Q, qual a quantidade das firmas desse setor no longo prazo. Então, tendo essas informações, pessoal, qual é a quantidade de firmas nesse setor no longo prazo? Mais ou menos é para encontrar aquilo que a gente viu na aula, né? O número de firmas que no longo prazo é suportada por esse setor. Eu acho que dá para, com as informações tidas em aula, dá para vocês desenvolverem e chegarem no resultado. Em todo caso, vou dar o resultado final, como eu falei para vocês, não significa nada, né? Só vai significar se vocês acertarem, ou até mesmo se vocês errarem e refizerem para tentarem acertar, porque só o resultado e o exercício não diz muita coisa, ok? Tá aí então a resposta, né? O número de firmas vai ser 30, então tentem ver como é que vocês encontrem esse resultado, tá legal? Tenta fazer aí. E por fim, né, a continuação daqueles nossos vídeos sobre valoração econômica, agora o outro método de valoração, que é o método de custo de reposição, ok? Então fiquem com mais esse vídeo aí para vocês, pessoal. E pela aula de hoje é isso aí, né? Até então a próxima aula. Valeu, fui. As pessoas recebem os benefícios dos serviços ecossistêmicos, mesmo se eles forem de graça. Se o bem é transacionado, então nós podemos usar o benefício obtido acima do preço como uma medida de valor. Mas, como acontece com muitos serviços ecossistêmicos, eles não são comercializados no mercado e nós não conseguimos observar os preços e as quantidades transacionais. Nós teremos de usar uma abordagem diferente. O custo de reposição seria a quantidade de dinheiro que seria necessária para substituir um serviço ecossistêmico com um serviço equivalente produzido pelo homem. Então, por exemplo, a capacidade de reter água no solo pode ser substituída por um sistema de drenagem ou por um sistema de controle de inundação. O serviço gerado pelos manguezais com relação à proteção contra tempestades poderia ser substituído por paredões, quebra-mares ou dunas de areia na costa. Ou ainda a purificação da água pelos pântanos poderia ser substituída por unidades de tratamento de água. Nós poderíamos interpretar isso simplesmente como o custo necessário para substituir esse serviço caso ele deixasse de existir. Mas, se quisermos aproximar a disposição a pagar que as pessoas têm, o valor que as pessoas ganham com isso, nós temos de nos esforçar um pouco mais.
Primeiro, nós temos de entender e quantificar os serviços ecossistêmicos que determinada área nos dá e encontrar algo produzido pelo ser humano que oferece um serviço de mesma qualidade e magnitude. Caso contrário, vamos estar comparando custos diferentes. Quanto mais próximos esses serviços são, mais exatos serão as estimativas de substituição. Segundo, entre todas as alternativas, nós deveríamos olhar para a alternativa mais barata. Caso contrário, nós sempre podemos obter uma forma mais elaborada e mais cara de oferecer o serviço. Isso deveria refletir a opção mais barata, capaz de desempenhar o mesmo papel da natureza. É a opção que seria inteligente de ser usada no caso dos serviços ecossistêmicos deixarem de existir. Terceiro e último, nós precisamos saber se as pessoas estariam dispostas a pagar por essa nova opção. Dessa forma, nós sabemos que se elas valorizam, então o valor é pelo menos igual ao custo. Nós não seremos capazes de encontrar a disposição máxima a pagar, o valor que as pessoas estão de fato recebendo. Mas se elas estão dispostas a pagar por isso, então nós sabemos que isso vale pelo menos esse tanto. Depois, nós podemos usar isso como uma medida de valor. Essa é uma medida que será subestimada, no entanto. Se as pessoas não estão dispostas a pagar pela reposição, talvez o custo seja maior do que o valor gerado pelo serviço. Isso pode acontecer quando o serviço afeta apenas algumas pessoas. Elas podem não estar dispostas a substituir isso. Vamos ver um exemplo onde várias coisas foram feitas erradas. Na Tailândia, nos anos 90. O Departamento Real de Florestas reconheceu que o uso sustentável das áreas de manguezal pode gerar um benefício social maior do que o da criação de camarões que estava ameaçando os manguezais, mas isso nunca tinha sido quantificado. Então, alguns pesquisadores começaram a estudar isso. Um benefício que eles olharam foi para o benefício de estabilização da costa e proteção contra o vento e tempestades gerado pelos manguezais. Para estimular isso, eles usaram um método de custo de reposição. Eles compararam esse serviço com o custo de substituir o manguezal por quebra-mares. Eles não olharam para nenhuma outra opção ou sequer mencionaram se essa opção era a alternativa equivalente de menor custo. Mas vamos simplesmente assumir que sim, que essa alternativa era a mais barata. A pesquisa foi baseada num estudo ecológico que afirmava que seria necessário um manguezal com 75 metros quadrados para proteger a costa de forma equivalente à proteção gerada por um quebra-mar. E esse é o número que eles usaram para atender ao critério de equivalência. Vamos simplesmente pegar esse número e assumir que é exato. Certo, o custo de um quebra-mar era $875 por metro. Então, o equivalente em área de manguezais seria 875 dividido por 75 metros quadrados, ou $11,67 por metro quadrado. Eles então multiplicaram esse número pela área do manguezal. Eles assumiram que os serviços gerados por um manguezal com densidade de 75 metros quadrados é equivalente a um quebra-mar, mas eles não levaram em consideração se, vamos dizer que a densidade dos manguezais seja igual a 90 metros quadrados. Será que eles estão obtendo mais valor com a proteção ou será que a proteção contra tempestades chegou ao seu limite? Se fossem 50 metros, o manguezal estaria gerando o mesmo serviço, menos ou a relação é de 1 para 1. Responder essas perguntas não é nada simples, mas é o tipo de coisa necessária para evitar que os resultados fiquem obscuros. No geral, eles encontraram que o custo de reposição dos serviços gerados pelo manguezal era igual a $12.000 por hectare. Eles não foram capazes de obter a disposição a pagar das pessoas. Isso é realmente muito interessante se você quer usar isso como uma estimativa do valor. Caso contrário, é simplesmente um custo e precisa ser interpretado dessa maneira. Descobrir se as pessoas estão dispostas a pagar é uma tarefa bastante difícil. Se você tem o dinheiro e se você sabe se as pessoas aceitaram esse custo, então você poderia fazer uma pesquisa para saber quanto as pessoas realmente pagariam e quanto elas pagariam por todo o resto, não apenas por esse serviço. Nós vamos ver como fazer isso num próximo vídeo. A disposição a pagar pode ser delegada a um terceiro agente como, por exemplo, um governo local, que pode achar a ideia de construir um quebra-mar interessante. Mas só porque o governo está disposto a pagar, não significa que as pessoas apoiam essa decisão, mas podemos assumir que tem o apoio da parte da sociedade. Ou talvez olhando para um outro lugar ou um outro país onde pessoas enfrentam problemas parecidos e estão dispostas a aceitar a substituição. Isso pode ser usado não como uma prova da disposição a pagar, mas como uma demonstração disso.
O benefício aparente do método do custo de reposição em relação aos outros métodos é que ele é bem mais barato e fácil, mas cada passo ainda requer bastante consideração por parte do pesquisador para que o resultado seja significativo. No próximo vídeo, vamos ver um outro método baseado em custo, o método dos custos evitados.